Oi, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos agora tratar com vocês sobre o método de Van Soest. O método de Van Soest, ele é um método melhorado em relação ao método de Wendt, o método de Van Soest veio aperfeiçoar, né, algumas limitações que existem no método de Wendt. Então, se vocês se recordam, né, nos vídeos anteriores, quando eu comecei a tratar com vocês sobre o método de Wendt, eu falei com vocês, por exemplo, que quando se faz a análise da proteína bruta, outros compostos que têm nitrogênio e que não são de origem proteica poderiam também ser extraídos, né, e quantificados no total de nitrogênio, e isso influenciaria, por exemplo, no teor de proteína bruta que foi estimado. A mesma coisa quando eu falei com vocês na questão do extrato etéreo. Tá? Quando nós pensamos, então, na questão dos carboidratos, onde, pelo método de Wendt, ele é determinado através do teor de fibra bruta, o que acontece quando se faz a determinação dessa fibra bruta? Partes, né, da hemicelulose e da lignina, elas também vão ser quantificadas nesse extrativo não nitrogenado. Percebe? E essa quantificação ela não é adequada do ponto de vista nutricional. Porque a hemicelulose e a pectina, e a lignina, eles não vão apresentar as mesmas características nutricionais que os demais componentes presentes no extrativo não nitrogenado, como, por exemplo, o amido. Então, na década de 60, né, pesquisadores da Universidade de Cornell propuseram uma modificação, um novo método, né, para o estudo dos carboidratos da fração fibrosa, principalmente da fração fibrosa, né, em relação ao método de Wendt. E essas pesquisas que foram desenvolvidas por Van Soest, por isso o nome, né, de método de Van Soest, ele é muito utilizado e ele se adequa muito, principalmente para a análise de plantas forrageiras, ou seja, principalmente para a análise desses alimentos que são extremamente ricos em fração fibrosa. Por isso que quando a gente pensa na análise de alimentos para animais ruminantes e não ruminantes, mas que são secofuncionais, como por exemplo coelhos e equídeos, o método de Van Soest ele deve ser o que é preferencialmente utilizado em relação ao método de Wendt. Assim, o método de Van Soest, a principal melhoria que ele fez foi fracionar, né, os componentes da célula vegetal no conteúdo celular e parede celular por meio de reagentes específicos, tá? Denominados de detergentes. Então, quando a gente tem aqui no método de Van Soest, por exemplo, nós temos o FDN. Qual é o significado de FDN? Fibra em detergente neutro. Nós temos o FDA, que é fibra em detergente ácido. Então, a fibra em detergente neutro, ela vai solubilizar o conteúdo celular, deixando presente apenas como resíduo aquilo que está presente na parede celular, que é a hemicelulose, a celulose e a lignina, tá certo? Por isso é chamado, e como usa, né, um detergente neutro, ela é chamada de FDN, tá? A fibra em detergente ácido, ela vai solubilizar o conteúdo celular e a hemicelulose, e sobrando então apenas celulose e lignina. Então veja que o FDA, né, ele estima e ele quantifica apenas a celulose e a lignina do alimento. É possível também, né, fazer a determinação da lignina em detergente ácido, tá? A lignina ela não é efetivamente um carboidrato, mas ela é considerada e tratada nutricionalmente como um carboidrato. E a principal característica da lignina é que ela é um componente indigerível
para todos os animais. Então, a lignina ela não pode ser digerida nem por animais ruminantes, nem por animais não ruminantes. Portanto, quanto maior a quantidade de lignina presente em um alimento, maior vai ser a sua fração indigestível e indigerível para os animais. No caso dos animais ruminantes, a fração de hemicelulose e celulose, assim como para os animais herbívoros seco-funcionais, como coelhos e equídeos, né, eles conseguem, através da sua simbiose, né, que existe com a microbiota intestinal, no caso dos ruminantes da microbiota intestinal e no caso dos seco-funcionais da microbiota presente no seco, fazer o processo de digestão dessas frações, né, celulose e hemicelulose, e a partir daí, então, gerar, né, energia que vai ser aproveitada por esses animais. Portanto, né, é interessante para esses animais nós conhecermos a quantidade de hemicelulose e celulose nos alimentos, porque ela vai ser utilizada por esses animais. Ao contrário dos animais não ruminantes, né, que não são seco-funcionais, como aves e suínos, em que o aproveitamento da celulose e da hemicelulose é negligível, não existe esse aproveitamento do ponto de vista nutricional. Como o método de Van Soest, então, propõe uma análise diferenciada em termos dos conteúdos de fibra, também para se fazer a avaliação da quantidade de carboidratos digestíveis pelo método de Van Soest, também existem diferenças em relação, né, ao método de Wend. Tá? E eu vou mostrar isso agora para vocês. Então, uma das principais diferenças quando a gente fala no cálculo é que nós não vamos mais chamar esses carboidratos digestíveis de extrativo não nitrogenado. Na verdade, o que nós vamos chamar é eles de carboidratos não fibrosos. E a fórmula é muito similar àquela que eu passei para vocês para cálculo do extrativo não nitrogenado, com uma diferença significativa. Quando a gente vai então trabalhar com a fração fibrosa e quantificar a fração fibrosa, não se trabalha então mais com fibra bruta, porque no método de Van Soest não existe essa determinação, né? Existe apenas FDN e FDA. Então a gente vai trabalhar com o conteúdo de FDN do alimento, tá certo? Então, para exemplificar para vocês, tá, como é feito o cálculo, tá, dos carboidratos não fibrosos no método de Van Soest, eu coloquei aqui os dados do alimento X. Tá? O alimento X ele tem 3,5, isso aqui tudo na matéria natural, tá? Matéria natural. Tá? Então, o alimento X ele tem 3,5% de proteína bruta na matéria natural, né? 2,5% de extrato etéreo, 1,9% de matéria mineral ou cinzas, tá? 26,3% de FDN e ele tem 65% de umidade na sua composição, ou seja, ele tem 65% de água, tá? Bom, o primeiro passo, né, o passo 1, é converter os nutrientes para a matéria seca. Porque no caso do método de Van Soest, nós trabalhamos com os alimentos sempre na base da matéria seca. E por que isso? Porque como esse método foi desenvolvido e principalmente utilizado na avaliação de forrageiras, a gente pode estar trabalhando com alimentos com uma grande diferença em conteúdo de água, tá certo? Então, como que a gente vai converter esses
alimentos para a base da matéria seca? Primeiro, nós precisamos saber qual é o conteúdo de matéria seca, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para o primeiro fato, que é: não foi dado o teor de matéria seca, foi dado o teor de umidade, né? Mas óbvio, se foi dado o teor de umidade, por diferença se consegue chegar no teor de matéria seca. Basta que eu diminua 100 menos o teor de umidade, né? Isso vai ser igual a 100 menos 65, que vai dar então 35% de matéria seca. Então, nós já encontramos, né, o teor de matéria seca do nosso alimento X, tá certo? Encontrando, então, o teor de matéria seca, basta a gente pegar, então, o percentual de proteína bruta, né, dos alimentos que estão o teor dos nutrientes, né, não só da proteína bruta, mas de todos eles que estão expressos na base da matéria natural, e nós vamos converter então para matéria seca, né? Então, o percentual do alimento na base do nutriente na base da matéria seca vai ser percentual da proteína bruta, aqui no caso, porque eu estou calculando proteína na base da matéria natural, né? Dividido, tá, pelo teor de matéria seca, lembrando que nesse caso aqui a gente coloca em decimal, tá certo? Essa é uma forma rápida da gente fazer isso e não ter que ficar fazendo multiplicação ou divisão de frações, tá? Então, o percentual de proteína bruta na base da matéria seca vai ser igual a 3,5 dividido por 0,35. Né? Vamos chamar aqui nossa amiga calculadora, tá? Então, nossa amiga calculadora vai pegar e vai dizer para a gente que 3,5 dividido por 0,35 é igual a 10. Podia ter feito essa conta de cabeça, né? Que vergonha. 10% de proteína bruta na matéria seca, tá? Vamos repetir o mesmo raciocínio para os outros. Aqui eu vou arredondar, vou usar apenas uma casa decimal, tá, gente? Então eu vou botar aqui, ó, 7,1. Também aqui vou usar uma casa decimal só, 5,4%. Tá certo? E então vamos calcular consertando aqui, né, para vocês não se confundirem, 26,3 dividido por 0,35. 75,1. Bom, agora, usando aqui esses valores, né, eu vou diminuir um pouquinho aqui, a gente pega e substitui aqui na nossa fórmula, tá? Então, a gente vai ter que 100 vai ser percentual de proteína bruta. Quanto foi? 10. Tá? Percentual de extrato etéreo, 7,1. Percentual de FDN, 75,1.
Percentual da matéria mineral, 5,4. Lembrando que todos esses valores aqui eles estão corrigidos para a base da matéria seca, tá certo? Por isso que é importante vocês saberem fazer bem esse cálculo de conteúdo do alimento na base da matéria seca, tá? Vamos chamar aqui nossa amiga calculadora. Então a gente vai pegar aqui, ó, 100, né? Tá, ó, 100 menos, abre parênteses, 10 mais 7,1 mais 75,1 mais 5,4. Fechou o parênteses, 2,4. Então, qual é o conteúdo de carboidratos não fibrosos nesse alimento? 2,4%. Mas, gente, mais importante do que vocês, né, saberem fazer o cálculo, ou tão importante quanto, melhor dizendo assim, é vocês saberem interpretar esses valores. Então, pense, será que um alimento que tem apenas 2,4% de carboidratos não fibrosos seria um alimento adequado para se utilizar na alimentação de animais não ruminantes, como aves e suínos? Provavelmente não, tá? Por quê? Porque a maior parte, né, desses carboidratos está na forma de FDN. E o que é o FDN? Hemicelulose, celulose e lignina. Percebe? Então, o que nós deveríamos ter? Nós deveríamos ter uma fração muito pequena, né, de carboidratos fibrosos para que isso fosse um alimento adequado para animais monogástricos não ruminantes que não sejam secofuncionais, tá bom? Bem, para continuar então a nossa aula, a gente vai falar sobre a quantidade de hemicelulose. Então, assim, como que se calcula a hemicelulose, né? E por que é interessante calcular a hemicelulose? Bom, a hemicelulose ela tem um nível de aproveitamento, um nível de digestibilidade diferenciado em relação à celulose quando a gente está pensando nos animais ruminantes, tá certo? E secofuncionais. Por isso é interessante você calcular ela de forma separada. E o cálculo é simples, tá? Basta você ter o conteúdo de FDN e o conteúdo de FDA de um determinado alimento, tá bom? Tem o conteúdo de FDN, tem o conteúdo de FDA, basta fazer a diferença. E tanto o FDN quanto o FDA são parâmetros que são analisados no laboratório. Então, lembrando, o que é o FDN? O FDN é o teor de hemicelulose, celulose e lignina, percebe? E o FDA? Celulose e lignina. Por isso que diminuindo o FDN do FDA, você vai ter apenas o teor de hemicelulose, tá bom? Então, assim, é uma conta tão simples que eu não vou fazer com vocês, né? Porque se caso essa conta for cobrada, né, basta você substituir na fórmula, tá certo? Bom, esse vídeo ficou um pouco mais longo que os demais, mas eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham compreendido o conteúdo que foi ministrado, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.